Abrisse as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 35, versículos de número 1 ao versículo de número 7. Livro de Gênesis, capítulo de número 35, versículo de número 1 ao versículo de número 7. Este é um livro bem fácil de achar, é o primeiro livro da Bíblia. Então, pegue sua Bíblia, abra no livro de Gênesis, capítulo de número 35, versículos de número 1 ao versículo de número 7. Eu vou aqui lendo para ganharmos tempo. Livro de Gênesis, capítulo de número 35, versículo de número 1, diz assim: Então disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam lá: Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e trocai as vossas vestes. Versículo 3: Levantemo-nos e subamos a Betel, onde farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo no caminho por onde andei. Versículo 4: Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos e as argolas que lhes pendiam as orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Sequim. Então partiram, e o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que estava na terra de Canaã, isto é, Betel, e ele e todo o povo que com ele havia. Versículo 7, edificou ali um altar e chamou aquele lugar de El-Betel, porque ali Deus lhe tinha manifestado quando fugia da presença de seu irmão. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu gostaria de destacar o versículo 7. Edificou ali um altar. Amém? Meus irmãos, nesta noite, o tema da mensagem é o culto, o que é um culto de adoração a Deus. O que significa, o que é de fato um culto de adoração a Deus. Muitas pessoas, pelo incrível que pareça, elas têm confundido, elas se atrapalham entre ir ao templo, se dirigir à igreja e um culto de adoração a Deus. Muitas pessoas pensam que o fato de eu e você irmos até a igreja significa que nós estamos prestando um culto de adoração a Deus. Mas nós precisamos nesta noite entender que o simples fato da pessoa se dirigir ao templo não significa que ela está indo prestar um culto de adoração a Deus. Porque me desculpe a franqueza, ir à igreja, ir ao templo, até o diabo vai. O diabo também frequenta a igreja. O diabo também se dirige ao templo. E a Bíblia fala no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, quando se refere aos últimos dias, quando se refere ao tempo que nós estamos vivendo, que muitas pessoas dariam ouvidos, que apareceriam muitos ensinamentos, muitas doutrinas de demônios. Então significa que o diabo está usando os templos, as igrejas, para ensinar, para pregar. Por isso que nesta noite nós precisamos aprender o que é de fato um culto de adoração a Deus. E a intenção nesta noite é separar
a frequência, a quantidade de dias, a minha ida ao templo, entendendo que eu estou prestando um culto de adoração a Deus. Eu posso ir ao templo, mas posso também não prestar um culto de adoração a Deus. E é isso que eu quero falar nesta noite. Eu quero diferenciar, eu quero desmistificar a ideia que as pessoas têm que só o fato de ir à igreja, só o fato de bater carteirinha, só o fato de frequentar todos os cultos da semana, ela pensa que está apresentando, ela pensa que está prestando um culto de adoração a Deus. E de onde você tira esta ideia? Por onde você pensa que eu ir à igreja apenas não é sinônimo que eu estou prestando um culto de adoração a Deus? Meus irmãos, nós precisamos entender algo muito importante aqui nesta noite. O Evangelho, a adoração a Deus, ela não está resumida em quatro paredes. Porque quando eu fico preso nesta teoria, eu fico equivocado, eu me sinto preso apenas em algumas circunstâncias. Por exemplo, esta pandemia que nós estamos vivendo, este momento que nós estamos enfrentando, ela deixou bem claro que muitos crentes que foram afastados do templo, eles ficaram sem saber o que fazer. Ou seja, esta pandemia, ela mostrou os dois lados da moeda. Como isso? O que aconteceu? Nós estávamos acostumados, a igreja brasileira do século XXI, ela estava acostumada com o templo. Os crentes de hoje, os crentes do Ocidente, os crentes da América do Sul, eles estão acostumados a adorar apenas dentro da igreja. Então, quando as pessoas se viram afastadas do templo, quando as pessoas se viram distanciadas do templo, muitas pessoas se sentiram um peixe fora d'água. Por quê? Porque as pessoas estavam acostumadas tudo acontecer no templo. As pessoas estavam acostumadas a ir ao templo. E quando elas foram impedidas de ir ao templo, elas não souberam como é cultuar a Deus fora do templo. Algumas pessoas ficaram perdidas a respeito do culto. Então eu quero que você entenda, quando as pessoas foram tiradas do templo, elas se sentiram peixe fora d'água. Por exemplo, quando você pega um peixe e tira ele da água, como que ele se comporta? O peixe, o primeiro movimento do peixe, ele vai se debater. Por quê? Porque ele está fora do seu habitat, ele está fora do seu lugar onde ele está acostumado. Depois ele vai apresentar uma respiração ofegante. E daqui a pouco, se ele ficar muito tempo fora d'água, ele vem morrer. Por quê? Porque ele é um animal que está apenas acostumado a viver em água. E quando nós olhamos para os nossos dias, quando nós olhamos para a nossa realidade, nós nos deparamos com esse tipo de crente. Crentes que só sabiam adorar a Deus dentro do templo. Crentes que só sabiam orar dentro do templo. Crentes que só sabiam louvar dentro do templo. Pessoas que se sentiam fora de órbita, porque não tinha mais o templo para ir. Por quê? Porque as pessoas pregaram essa teoria que a adoração, que o culto de adoração a Deus só se pode lidar no templo. Então as pessoas se sentiram fora desta órbita. Por quê? Porque elas não estavam adorando no templo. Porque elas não estavam cultuando no templo. E nós precisamos entender que culto de adoração a Deus, ele não está resumido no templo. Nós precisamos afastar esta teoria. Por quê? Porque, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Vamos imaginar que amanhã, ou esta madrugada, a igreja venha a ser arrebatada. Aquelas pessoas que ficarem, aquelas pessoas que não subirem no arrebatamento da igreja, iniciará um governo do anticristo.
Então, ou seja, aquelas pessoas que estavam na igreja, que estavam no templo, tinha conhecimento da palavra, tinha conhecimento deste acontecimento, eles vão precisar agora colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam. Mas com toda certeza, o anticristo, ele vai proibir os cultos de adoração a Deus no templo. Então eu quero que você aprenda uma coisa, eu quero que você aprenda a adorar a Deus fora do templo. Eu quero que você aprenda a adorar a Deus na sua casa. Eu não estou dizendo que não deve ir ao templo. Eu não estou menosprezando o templo. Eu não estou dizendo que o templo está errado. Eu estou dizendo que você não fique preso apenas no templo. Eu quero que você aprenda a adorar a Deus fora do templo. Por quê? Eu disse a respeito do arrebatamento. Vamos imaginar que você fique doente, fique impedida de se locomover ao templo. Você tem que aprender a adorar a Deus fora do templo. Vamos imaginar que você mude para um país que não tem alguma igreja perto da sua casa. Você vai se sentir frio, você vai se sentir fraco por causa do templo. Eu quero que você nesta noite venha aprender a prestar um culto de adoração a Deus fora do templo. Eu quero que você aprenda nesta noite a adorar a Deus fora do templo. Vamos imaginar, vamos pensar o pior cenário. Vamos imaginar que o Brasil se torne um país comunista. Muitos podem estar pensando assim, você está sendo muito radical. Não, meu irmão. Isso pode ser uma realidade. O Brasil pode enfrentar um golpe de Estado. O Brasil pode se tornar um país comunista, sim. Porque por de fora nós vivemos uma democracia, mas nós sabemos que muitas instituições nossas estão entreadas ao comunismo. E a regra do comunismo é que não tenha templo, que não tenha culto. Então eu quero que nesta noite você aprenda o que é de fato um culto de adoração a Deus. Eu quero que você se desconecte que o culto de adoração a Deus só é permitido no templo. Não, eu quero que você aprenda a adorar fora das quatro paredes do templo. Então, nesta pandemia, foi revelado que muitas pessoas estão fixadas no templo. Eu torno a dizer, ir para o templo, ir para a igreja, até o diabo vai. A Bíblia é enfática a dizer que nos últimos dias apareceriam ensinamentos de demônios. Então, o diabo está ensinando no templo. O diabo está subindo nos púlpitos. O diabo está usando o templo para pregar heresia. Então não fique apenas preso no templo para prestar um culto de adoração a Deus. Nós estamos online agora. Nós estamos prestando um culto de adoração a Deus. Então não fique preso ao templo. Outra coisa. Quando eu disse que as pessoas estavam presas ao templo, nós também percebemos que a igreja como instituição, ela ficou perdida também por falta do templo. Porque a igreja como instituição, a igreja do século 21, ela não estava acostumada a fazer cultos online. A igreja não estava acostumada à falta das pessoas no templo. Então você perceba que tudo estava programado para o templo. Todos os cultos, todos os nomes, todos os eventos que as igrejas faziam se resumiam no templo. Todas as apresentações das igrejas eram no templo. Por quê? Porque os cultos, eles têm liturgias. Os cultos, eles têm dia, hora, e ele tem apresentações no culto. Então a igreja como instituição, ela tem a sua agenda, ela tem os seus eventos, que tem que estar conectado com o templo. E dentro do templo tem que ter as pessoas. Então você percebe que a igreja como instituição sentiu falta das pessoas no templo, não sabia o que fazer, porque tudo que era relacionado a culto estava relacionado no templo. Mas cultuar a Deus no templo não é sinônimo também de adoração. Adoração é algo mais profundo, adoração é algo mais individual, porque dentro de um culto, cada um tem uma sensação diferente. Se você no final do culto perguntar para alguém,
Como que foi o culto para você? Uns vão dizer assim, foi um culto normal. Outros vão dizer assim, foi um culto maravilhoso, porque o culto é individual. A liturgia, ela tem que ser seguida, mas é você que dá tonalidade ao culto. É você individualmente que presta um culto de adoração a Deus. E não é o lugar que determina a sua adoração, mas é aquilo que está dentro de você. É aquilo que você vem entregar. Adoração é entrega. Então nós percebemos que as pessoas ficaram desnorteadas fora do templo. Nós percebemos que as instituições ficaram desnorteada sem as pessoas, porque tudo se resumia no templo. E nesta noite eu quero que você saia desta caixinha. Nesta noite eu quero que você amplie a sua visão no que é um culto de adoração a Deus. Este versículo que nós acabamos de ler, este texto que acabamos de ler, está claro aqui que Jacó estava preparando o povo para um culto de adoração a Deus. Do mesmo jeito, meus irmãos, que o culto, ele tem a sua liturgia humana, tem os grupos, tem a hora, o momento para começar e para terminar. O culto de adoração a Deus, ele tem a sua liturgia espiritual. O culto de adoração a Deus, ele tem uma ordem espiritual, ele tem uma liturgia espiritual. Olha que coisa interessante. A ordem de Deus a Jacó era: vá a Betel e erga um altar. Primeira liturgia do culto de adoração, a liturgia espiritual do culto. Tem que ter altar. E só pode existir altar em duas condições. Primeiro, só pode levantar um altar onde não há altar. Se não tem um altar, tem que se levantar um altar. Caso tenha um altar e este altar está em ruína, ele precisa ser restaurado. Então Deus se manifesta em altar novo. Deus se manifesta em altar restaurado. O que significa o altar? O altar não é um lugar da igreja, um lugar elevado, não. O altar no mundo espiritual significa lugar de adoração, lugar de sacrifício, lugar onde Deus se manifesta. E o principal conceito de altar no mundo espiritual significa posição. Quando Deus fala a Jacó, vá a Betel e erga um altar, ele estava dizendo, posiciona o povo. Por quê? Porque o altar é um lugar onde Deus iria se manifestar. Deus estava dizendo a Jacó, posiciona o povo. Então quando Deus diz, erga um altar, reconstrói um altar, reforma um altar, Deus está dizendo, se posicione. Essa era a primeira ordem do culto. Essa era a primeira ordem do culto de adoração a Deus, a ordem que Deus dá a Jacó. Erga um altar. Qual é a segunda ordem que Deus dá? Este altar, ele foi levantado, erguido. Deus diz assim, erga um altar ao Deus que te apareceu no dia da sua angústia, quando fugia do seu irmão Esaú. Quem é este Deus? Quem é o Deus que apareceu a Jacó? Porque Deus é específico a falar para Jacó, ao Deus que te apareceu no dia da tua angústia. Porque, meus irmãos, nós sabemos que vivemos dias que existem diversos deuses. Ele é específico. Eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Quem era este Deus para Jacó? O Deus de Abraão, o Deus do seu avô. Quem é o Deus de Isaac? O Deus do seu pai. Quem que era este Deus? O Deus que havia feito uma promessa para a descendência de Abraão. Ele estava dizendo, Jacó, ergue este altar, que o Deus de vossos pais vai confirmar a promessa. Eu vou continuar cumprindo aquilo que eu falei lá atrás com o seu avô Abraão. Eu sou o Deus da promessa. Então entenda uma coisa, meu irmão. Erga um altar para que o Deus que um dia nos apareceu. Quem é este Deus que um dia nos apareceu? É o Deus que nos salvou.
É o Deus que nos tirou do charco de lodo. É o Deus que nos tirou do pecado. É o Deus que nos tirou da garra de Satanás. É o Deus que nos salvou. Então ele está dizendo, você vai ao templo, erga um altar. Por quê? Porque eu quero aparecer para você. Eu quero se revelar para você. Então erga um altar ao Deus que te apareceu. Outra ordem. Então qual é a primeira ordem de um culto? Altar. Para um culto de adoração a Deus precisa de ter um altar. Segundo, você tem que saber para qual Deus você está erguendo o altar. Mas como é isso? É verdade. Ele diz, erga um altar ao Deus que te apareceu. Porque eu posso erguer um altar e colocar outro Deus no lugar. Se você olhar para os dias de hoje, é isso que está acontecendo. Estão erguendo o altar, estão colocando outros deuses. Qual é a outra ordem que Deus dá a Jacó? Se você olhar no versículo 2 que acabamos de ler, a Bíblia diz assim, então disse Jacó à sua família, e a todos que estavam com ele, lançai fora os deuses estranhos. Olha que coisa interessante. Deus primeiro falou com a família. Deus deu a ordem a Jacó a falar com a família. Olha que coisa interessante. A igreja de Cristo é uma família. A igreja que vai para o céu é uma família. Então Jacó disse à família primeiro, vamos lançar os deuses estranhos que está no nosso meio. Olha como é importante isso. Eu disse no início da mensagem que as pessoas se sentiram desnorteadas sem o templo. E eu disse também que a instituição igreja não sabia o que fazer sem pessoas. Sabe por quê, meus irmãos? Se você parar e observar friamente, a igreja evangélica brasileira do século XXI é uma máquina de fabricar deuses estranhos. A igreja brasileira evangélica do século XXI é uma máquina de fabricação de ídolos. Por que ela fica desnorteada sem o templo? Porque todos os cultos que ela fazia, ela precisava vender o seu produto para essas pessoas. Pode observar, quase todos os cultos têm um nome. Quase todos os cultos têm uma pessoa que tem o agrado das pessoas para estimular a fé do povo. Então perceba uma coisa, nós temos levantado os ídolos, e a ordem de Deus para Jacó era, erga um altar ao Deus que te apareceu e fala para a família, lançai fora os deuses estranhos. Porque se eles ficassem com os deuses estranhos, eles teriam uma adoração dividida. Eles teriam uma adoração dividida com Deus e os seus deuses. E se nós olharmos para os nossos dias, nós estamos vivendo o melhor momento econômico, financeiro da igreja, mas é o pior momento espiritual da igreja. Por quê? Porque no meio da família, no meio da igreja, existem muitos deuses. A igreja, a instituição, ela é uma máquina de produzir deuses. Pessoas, homens, mulheres que seguem homens. Pessoas que seguem cantores. Então a igreja hoje ela produz isso. Por quê? Porque a igreja hoje tem uma cabeça de empresa. A igreja pensa como empresa. A igreja hoje dá lucro. A igreja hoje ela vive das pessoas. Então as pessoas compram o seu produto e com isso gera o quê? Deuses. Com isso gera o quê? Ídolos. Por isso que nós temos cultos mais do mesmo. Por isso que nós precisamos pôr nome nos cultos. Por isso que nós precisamos trazer pessoas para movimentar o culto. Mas a ordem de Deus a Jacó era, fala para sua família o seguinte, lançai fora os deuses estranhos. Lança fora aquilo que divide o meu coração, a minha adoração com eles. Então quando você tem ídolos, quando você tem pessoas que dividem a sua atenção, o seu amor com Deus, não tem como prestar um culto racional, não tem como prestar um culto de adoração verdadeiro, porque a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros
adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então existe uma liturgia espiritual do culto. Precisa de um altar, sinônimo de posição. Nós precisamos saber para quem nós estamos erguendo o altar. Ao altar ao Deus vivo, Deus que nos salvou. Mas é necessário que no meio da família, por exemplo, família Paulina, família do Ministério do Ipiranga, a família que vai morar no céu, não pode ter deuses estranhos. Nós não podemos dividir a nossa adoração com homens. Deus não divide a sua glória. Então por isso Jacó diz: lançai fora os deuses estranhos. Pode observar, meus irmãos, por isso que a igreja como instituição ficou desesperada sem as pessoas, porque a igreja hoje, ela depende das pessoas, ela depende dessas pessoas para comprar os seus produtos, para vender os seus eventos. Por quê? Porque ela é uma máquina de produção de ídolos. Antigamente, ídolos para nós era aquilo que estava pregado na parede, mas hoje nós estamos levantando os ídolos que é piores. Muitas pessoas, os ídolos são os cantores. Muitas pessoas, os ídolos hoje são pastores. Muitas pessoas hoje, os ídolos são escritores. Então, meus irmãos, a ordem de Deus nesta noite para prestar um culto de adoração. Por isso que as pessoas entendem que culto de adoração é apenas no templo, porque as apresentações são no templo, os cantores iam no templo, os pregadores iam no templo, tudo se resumia no templo. Então a igreja, ela é uma máquina de produção de ídolos. Nós temos muitos ídolos nos nossos dias. Por isso que os nossos cultos não são iguais a 50 anos atrás. Mas você, saudosista, não. Antigamente existia batismo com o Espírito Santo. Antigamente existia conversão genuína. Hoje nós estamos vivendo mais do mesmo, porque nós temos deuses no nosso meio. Por isso que não prestamos um culto de adoração a Deus sincero, porque os homens se tornaram os nossos ídolos. E Deus diz primeiro, olha que coisa interessante, a igreja, ela forma ídolos, e você pode perceber que a igreja hoje é influente. A igreja tem poder político, a igreja hoje tem poder econômico. Observe que é o melhor momento econômico, mas é o pior momento espiritual da igreja. Quem imaginaria que há 100 anos atrás, 80 anos atrás, a igreja teria partido político? A igreja hoje elege vereadores. A igreja hoje elege deputados. A igreja hoje elege presidente. Mas quem elege? Este povo que abarrota os templos. Porque a igreja é formadora de ídolos. A igreja evangélica brasileira hoje, ela é uma máquina de produção de ídolos. É importante que a igreja forme ídolos. Por quê? Porque quanto mais ídolo, mais poderosa ela fica. Quanto mais ídolo ela tiver, mais representação ela vai ter, mais poder ela vai ter, porque os ídolos chamam pessoas. E Deus estava dizendo para Jacó: Jacó, você quer que eu se revele a você? Manda a família. Interessante que começou na família. O interessante que começou dentro de casa. Manda lançar fora os ídolos. E acompanhava, aí depois qual é a ordem? Primeiro a família e depois lançar fora os ídolos daqueles que acompanhavam. Jacó estava sendo acompanhado. E quem são esses que acompanhavam? Provavelmente, com toda certeza, essas pessoas que acompanhavam trouxeram as suas práticas, trouxeram os seus ídolos. E quando nós olhamos para a nossa igreja hoje, nós estamos aderindo muitas práticas de fora. Por quê? Porque nós estamos agregando pessoas. Nós estamos agregando pessoas para ser da nossa família. Pode observar hoje. Pode observar friamente, eu falo sem medo de errar. Olha a liturgia dos cultos. Nós estamos fazendo culto para agradar o povo. Nós estamos pregando para agradar o povo. Nós estamos fazendo tudo para agradar o povo. Mas aí você está perguntando, mas não tem que agradar o povo? Tem que agradar, mas tem que levar o povo à conversão. Então a ordem de Deus era primeiro a família e agora fala para aqueles que te acompanham: lançai fora os deuses estranhos. Meus irmãos, nós estamos importando, nós estamos puxando para dentro da igreja muitas práticas
mundanas. Nós estamos trazendo para dentro da igreja muitas práticas que outrora não tinha. Por quê? Porque nós temos que trazer atrativo para o povo. Nós temos que movimentar esta máquina. E quanto mais algo novo, quanto mais algo atrativo, mais pessoas vão aderir, mais pessoas vão ficar. Mas observe que a ordem de Deus para Jacó, para que eles erguessem um altar, era o seguinte: erga um altar ao Deus que lhe apareceu, diga à sua família, lançai fora os ídolos, os deuses estranhos, fala para as pessoas que vêm contigo, não se apresentai os deuses estranhos, das argolas que está na orelha, significa não venha com prática mundana para o culto de adoração a Deus. Essa era a ordem. Aí depois ele diz, olha que coisa linda, purificai-vos. Primeiro, tira os deuses estranhos da família, daqueles que se apresentam com você, daqueles que estão contigo, dos agregados. Depois deles entregarem os deuses estranhos, agora purifica. Sabe o que Deus estava dizendo? Se santifica. Vocês querem um culto de adoração a Deus sem santidade? Não tem. Por isso que precisa pular. Por isso que precisa fazer jogo de luzes. Por isso que tem que trazer gente famosa, para trazer atrativo ao culto. Mas o culto de adoração a Deus tem a sua liturgia espiritual. Afasta todo o mundanismo. Afasta os ídolos. E agora se purifica. Significa o seguinte, se santifique. A Bíblia diz lá em Josué, Deus diz a Josué, Josué, diz o povo para se santificar, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Sem santificação não tem adoração verdadeira. Sem se santificar, sem se separar deste mundo, sem se mostrar um altar sincero, reto, sem deuses, sem ídolos, sem santidade, não tem como apresentar uma adoração verdadeira. Por isso que nós temos cultos escassos hoje. Por isso que eu falo para você, eu acredito que é muito mais fácil você, seu marido e seus filhos prestarem um culto na sua casa e a glória de Deus encher a casa do que dentro do templo. Porque o templo precisa de show, o templo precisa de apresentação, o templo precisa de liturgia, o templo precisa amarrar o Espírito Santo. Mas não, existe uma ordem: afasta todos os ídolos no meio de vós e purifica, se purifica para que você se apresente. E aí ele completa, trocai as vossas vestes. Significa o seguinte, vocês se santificaram. Veste fala de comportamento, veste fala de apresentação, veste fala de uma maneira, existe uma maneira para se apresentar na presença de Deus. Trocai as vossas vestes, significa do jeito que vocês estão, não adianta. Jacó fala para o povo o seguinte, manda eles se purificarem primeiro, purificação na mente, purificação nos olhos, purificação no comportamento. Agora troca as vestes, manda esse povo lavar as vestes no sangue. É isso, lava a sua veste no sangue do Cordeiro, purifica as suas vestes. Então Deus estava dizendo, existe, porque eu estou olhando, e está dizendo de imagem, de comportamento, existe um meio, um método para se apresentar diante de Deus. Deus não se impressiona com barulho, Deus não se impressiona com título, Deus não se impressiona com quem vai cantar, com quem vai pregar. Deus, ele está procurando os verdadeiros adoradores que adorem em espírito. Eu só posso adorar em espírito se eu não tiver nenhum ídolo no meu coração. Eu só posso adorar Deus em espírito se eu tiver em santidade. Eu só posso adorar Deus em espírito se as minhas vestes foram trocadas. Eu troquei as minhas vestes de um pecador corrupto por umas vestes santas. Então tem que trocar as vestes. Por isso, meu irmão, que culto não está resumido ao templo. Eu digo para você, é muito mais fácil você sentir uma manifestação de Deus dentro do seu lar do que hoje dentro do templo, porque o templo está corrompido, o templo está dividido com ídolos, o templo tem a sua liturgia humana, massiva, mas existe uma liturgia do Espírito de Deus. Jacó manda o povo se purificar. Como vai se purificar hoje?
Como se purifica? Pregando contra o pecado. Hoje não se prega mais contra o pecado, porque hoje pregar contra o pecado é julgar. Não, falar a verdade ainda, ela vale a pena. Temos que falar a verdade. Como o povo vai se purificar? Falando a verdade, falando contra o pecado. Como que eu vou falar do pecado se hoje a igreja é corrupta? Hoje a igreja está cheia de corruptos. Hoje a igreja precisa de dinheiro. Hoje a igreja tem uma visão de dinheiro. Hoje a igreja levantou Mamon. O ídolo da igreja hoje é Mamon. Mamon é o ídolo da igreja hoje. Porque hoje o chamariz é: vem ser rico, venha prosperar, venha crescer aqui. Mas na verdade não. Deus diz a Jacó: vai a Betel, Jacó. Levanta um altar, se posicione para mim. Manda o povo se posicionar para mim. Porque o Deus que te apareceu no dia da tua angústia, aquele Deus que você invocou, apareceu para você. Mas erga um altar. Mas Jacó fala para o povo o seguinte: esses deuses que eles estão levando, esses vários deuses que eles têm, não tem como prestar um culto. Devolve os deuses, afaste, lance fora e levante esse altar. Beleza, Jacó? Quando Deus, o que acontece agora? Manda eles se purificar. Se santifica. Santifica os seus olhos, santifique a sua mão, santifique os seus pensamentos. Troque as vestes. E aí, depois de trocar as vestes, depois de trocar suas vestes, o que vai acontecer? Depois que trocou as vestes, versículo 7, diz assim: e edificou ali um altar, e chamou aquele lugar de El Betel, porque ali o Senhor se manifestou. Significa que quando nós vamos para um culto, independente do lugar, e nós erguemos um altar, despojamos dos ídolos, não se preocupamos com ídolos, lançamos fora, santificamos a nossa vida, trocamos uma veste, como aconteceu com o filho pródigo. Para se colocar na presença de Deus, as vestes têm que ser trocadas. E as vestes foram trocadas. O que aconteceu? Deus vai se manifestar. Quando Deus se manifesta, significa: olha o meu povo ali em Vila Paulina, ergueu um altar para mim. Eles lançaram fora todos os ídolos. Eles estão andando em santidade. Eles estão se santificando. As vestes foram trocadas. Então eles estão chamando. Significa que Deus achou o verdadeiro adorador. Quando Deus acha o verdadeiro adorador, a manifestação do poder de Deus. A Bíblia, vou dizer de novo lá no livro de Josué. Josué fala para o povo se santificar, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. A maravilha de Deus não é sentir o arrepio e calafrio. A alegria de Deus, a manifestação de Deus não é sentir uma alegria momentânea por causa de uma melodia, de uma música, um pregador eloquente que movimenta as pessoas e fala aquilo que ele quer. Não, quando Deus se manifesta na casa, o pecador é perdoado. Quando Deus se manifesta no culto, a glória de Deus enche a casa. Há batismo com o Espírito Santo, há libertação, há um novo pensamento, uma nova perspectiva de vida. Eu falo uma coisa para você: existe a grande possibilidade daquela pessoa que se converteu nos últimos 20 anos não ter experimentado o verdadeiro evangelho, não ter experimentado o verdadeiro culto. Por quê? Porque culto hoje está resumido apenas em barulho, culto está resumido apenas nos movimentos. Mas esta passagem que eu acabei de ler é a liturgia de um culto espiritual. A minha Bíblia diz que Deus procura. Significa o seguinte: se ele procura, ele está querendo achar. E quando ele procura, Deus procura os verdadeiros. Se tem verdadeiro, é porque tem falso. Deus procura os verdadeiros adoradores. Então significa que tem adoradores falsos. E eu falo para você que tem muitos falsos. Nós estamos comprando ideias. Eu torno a dizer para você: a igreja brasileira evangélica, ela é uma máquina de fabricação de ídolos. Ídolo não é aquilo que está pendurado na parede. Ídolo é tudo aquilo que tira a minha intenção com Deus. Ídolo é tudo que divide o meu coração com Deus. Quantas pessoas têm homens como ídolos? Quantas mães têm os seus filhos como ídolos?
Quantas igrejas têm pastores como os ídolos? Os maiores ídolos hoje são os cantores. Quantos cantores estão enchendo estádios? Se você chegar assim, olha, na igreja vai pregar fulano de tal, a igreja enche. Isso é ídolo. Isso é sinônimo de ídolo. Nós não podemos ir ao culto por causa de homens. Nós temos que ir ao culto, prestar um culto de adoração a Deus por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da igreja. Jesus Cristo é digno de adoração. Nós não adoramos homens, nós adoramos a Cristo. Por quê? Porque Ele queria erguer um altar para se manifestar, meu irmão. Vamos prestar um culto de adoração a Deus. Não vamos ficar presos no quadradinho, pensando que só no templo. Nós podemos adorar a Deus na nossa casa. Nós podemos fazer um culto doméstico na nossa casa, com a nossa família, e Deus se manifestar. Deus se manifestar com poder. O mesmo Deus que queria se manifestar a Jacó, o mesmo Deus que queria se manifestar para Josué e fazer maravilhas, Ele continua o mesmo ainda. Ele quer se manifestar para batizar com o Espírito Santo. Ele quer te batizar, Ele quer te levantar, Ele quer se manifestar para curar o enfermo. Então, meu irmão, nesta noite, entenda uma coisa: afasta do seu coração todos os ídolos, meu irmão. Afasta do teu coração tudo aquilo que atrapalha a tua adoração, tudo aquilo que está te afastando de Deus. Meu irmão, eu falo uma coisa para você: o evangelho é popular, ele se popularizou, e nós temos que tomar cuidado com essa popularização do evangelho, porque antigamente crente não era bem visto no meio da sociedade. As pessoas odiavam crente. Hoje a sociedade ama crente. Aí você vai dizer, mas isso é maravilhoso. Até a segunda página. Porque o crente hoje não está fazendo a diferença. Crente está trazendo os agregados para mudar o culto. Hoje tem culto a todo tempo, a todo instante, de diversas formas. Não, meu irmão, nós precisamos adorar a Deus. A nossa adoração é Deus, a nossa adoração tem que ser a Deus. Deus é tudo para nós, é a Ele que nós rendemos um culto. Nós estamos reunidos nesta live por causa do nome dEle. Nós viemos aqui para adorá-lo, nós viemos aqui para ouvir a sua voz. E por quê? Porque Ele quer se manifestar. Eu não quero crer num Deus que ainda a Bíblia diz que Ele é o mesmo, porque Ele é o mesmo, a Bíblia é a sua palavra, e não experimentar aquilo que Ele tem disponível para nós. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o teu Santo Espírito. Deus quer dar cultos gloriosos para nós. Deus, Ele tem prazer de se manifestar no meio do povo. Mas onde você prova isso? Ele deu seu Filho Jesus. É a maior prova de amor de Deus para a humanidade. Se Ele dá o seu Filho, significa o seguinte: eu dei meu Filho para remir os pecados, para trazer o povo mais perto de mim. Por quê? Porque eu quero ter comunhão com você, porque eu quero andar com você, eu quero falar com você, eu quero estar próximo de você. Então, meu irmão, entenda uma coisa: Deus tem prazer de se relacionar com o povo. Deus tem prazer de falar conosco. Deus tem prazer de andar no meio de nós. Deus tem prazer de batizar o homem com o Espírito Santo. Deus tem prazer de perdoar o homem. Deus quer levar o homem para o céu, meu irmão. Deus dá o seu Filho Jesus na cruz do Calvário, porque Ele quer te levar para o céu. Deus, Ele quer que erguemos um altar. Deus fala de um culto de adoração, porque Ele quer ser adorado. Quando Deus é adorado, Ele se manifesta. Quando Ele se manifesta, há maravilhas, há mover do Espírito Santo. Deus, Ele quer mover no meio do seu povo. Deus, Ele quer encher a sua igreja. Nós estamos vivendo os últimos dias. Sabe por que nós somos loucos? Sabe por que nós estamos loucos hoje? Porque nós estamos sendo engolidos por um sistema, um sistema que engoliu. Nós estamos sendo engolidos por um sistema religioso, meu irmão. O sistema que nós estamos vivendo hoje é um sistema religioso. Mas nesta noite Deus traz eu e você aqui nesta noite para enxergar fora desse sistema. Esse sistema, ele é predador. Esse sistema prende as pessoas. Meu irmão, que nesta noite você saia daqui vendo diferente. Que você saia daqui e entenda uma coisa: que o
culto não está resumido a 4 paredes. Você pode adorar a Deus até no ventre do peixe. Você pode adorar a Deus até diante da enfermidade. Você pode adorar a Deus diante da escassez. Você pode adorar a Deus aí no seu lar. Você pode sentir o abraço de Deus agora. Você pode ser abraçado pelo Espírito Santo agora. Você pode ser envolvido por Deus agora, porque o seu coração é sincero diante dele. É isso, meu irmão. Não está resumido a 4 paredes. Saia das 4 paredes, porque Deus quer se manifestar no meio do seu povo. Deus quer fazer maravilhas no meio do teu povo. Então entenda isso, meu irmão. Erga um altar ao Deus vivo nesta noite. Tira do seu coração todos os ídolos. Tira do seu coração todos os ídolos. Se santifica, se purifica nesta noite. Troca suas vestes, porque Deus quer se revelar para você. Deus quer encher você da sua presença. Deus quer encher este vaso de barro. Deus quer tirar esta secura espiritual. Deus quer tirar essa indiferença espiritual. Deus quer tirar a mesmice, meu irmão, porque estamos vivendo a mesmice, o mesmo do mesmo, aquela coisa, porque nós precisamos seguir liturgia humana. Mas nesta noite, meu irmão, dá liberdade para o Espírito Santo. Quando ele estava dizendo, quando Deus disse para Jacó, faça isso, ele estava dizendo, Jacó, dá liberdade para mim. E nesta noite o Espírito Santo está dizendo, irmão, irmã, dá liberdade para o Espírito Santo, meu irmão. Abra o seu coração para o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo agir nessa vida. Libera isso que está preso. Isso, começa a dar liberdade para o Espírito Santo. Vai glorificando ele nesta noite. Vai dando espaço para ele. Vai deixando ele trabalhar. Vai deixando ele dirigir a sua vida. Porque ele quer se revelar nesta noite. Onde Deus está, algo novo acontece. Quando Deus se revela. Quando Deus se revela ao povo, Deus queria operar maravilha. Quando Deus diz ao Deus que te apareceu no dia da sua angústia, ele estava dizendo, eu quero curar feridas, eu quero curar o passado. É isso, meu irmão, nesta noite. Mas deixe o Espírito Santo agir nesta noite. Não ingeste o Espírito Santo. Não fique frio, não fique indiferente. Deixe o Espírito Santo agir nesta noite. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Dá liberdade, irmão, ao Espírito Santo nesta noite. Você está num culto de adoração, meu irmão. Você está na sua casa, mas você está num culto. Então dá liberdade ao Espírito Santo. Dá liberdade a Jesus. Fala para ele, Jesus, entra na minha casa. Mexe nas minhas estruturas. Vem, Jesus. Vem nesta noite. O Senhor é único para mim. O Senhor é suficiente para mim. Chama ele, deixa ele trabalhar nesta noite. Tira tudo que está no seu coração. Peça perdão pelos seus pecados. Peça perdão nesta noite e deixa ele trabalhar. Deixa ele mover. Você está sentindo a sua presença nesta noite. Você está sentindo Deus trabalhar no seu coração. Deus está visitando o seu lar nesta noite. É a presença gloriosa de Deus. Deus está se revelando. Deus está movendo as águas nesta noite. Deus está indo ao seu encontro. Deus está visitando os lares nesta noite. O mover do Espírito Santo. Ei, vaso, dá liberdade ao Espírito Santo nesta noite. Você está num culto de adoração, meu irmão. Você está num culto. Se você sentir vontade de pular, pule. Se você sentir vontade de falar em línguas estranhas, fale. Deus está visitando você nesta noite. Deus está indo lá no centro do seu coração. Deus está te visitando, meu irmão. Deus está te visitando, minha irmã. Você está num culto de adoração a Deus. Dê espaço para o Espírito Santo nesta noite. Que Deus vos abençoe e vos guarde em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, aprenda a prestar um culto de adoração a Deus. O que precisa? Altar. Se o altar está em ruína, restaura o altar nesta noite. Para quem que é o altar? Ao Deus Todo-Poderoso. Se existem ídolos na sua vida, lançai fora. Se purifica nesta noite. Se purifica mente, coração, alma e espírito. Se purifica. Troque as vestes. Porque o Senhor quer falar contigo nesta noite. A partir de hoje, em nome de Jesus, a sua vida muda.
A partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, você não terá a mesma vida. Que Deus abençoe e vos guarde. Em nome de Jesus.